Então hoje nós vamos falar disso, porque Páscoa é, em suma, libertação, transformação e destino. E por que é libertação, transformação e destino? Porque ela nos liberta de prisões existenciais. Ela nos transforma a vida, a jornada. E ela nos dá destino. Ela nos dá direção. Ela nos aponta o caminho. Ela nos mostra para onde ir. Aleluia. Por isso ela é poderosa, ela é libertação, ela é transformação e ela é destino. Porque ela descortina a escuridão, as trevas e traz a luz a todos os caminhos que nós precisamos. Amém? Então o significado eterno da Páscoa e prático é Cristo. Quando você ouve falar em Páscoa, semana da Páscoa, ainda que deem muitas imagens e textos e teatros para ela, o foco real, o verdadeiro simbolismo eterno da Páscoa é Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Cristo, ele veio anunciando e terminou os últimos dias daquela forma, revelando-se como um Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5, versículo 7 de 1 aos Coríntios, que Cristo, a nossa Páscoa. Ele declara aos Coríntios: Cristo, a nossa Páscoa, e sacrificou-se por nós, se deu por nós. Então vamos lá, vamos basear a nossa mensagem hoje. Êxodo capítulo 12, abre a sua Bíblia. Você que a trouxe numa forma aí de papel, física, ou então no celular, só cuidado com as internet para não te distrair. Vê só a Bíblia de papel, vê no telão, não se deixa ser roubado. O príncipe deste século quer roubar, quer tirar nossa atenção, quer nos distrair. Já ouviu esse termo, príncipe deste século? Obviamente é Satanás. Mas por que fala deste século? Porque ele vai atuar com distrações que nós entendemos. O do século passado foi de um jeito, do século retrasado foi de outro jeito. Lá da igreja primitiva foi outro jeito. Agora o príncipe deste século é porque vai usar as coisas que você se distrai aqui, hoje. Eu tenho pouquinha idade, mas eu peguei um tempo que não tinha celular. Assim, muito, né? Era um ou outro que tinha. Um empresário e tal. Então, no celular, o príncipe não conseguiria me distrair, porque não tinha. Mas hoje, ele só vai te atacar naquilo que te distrai. Televisão, rodinhas, festinhas, baladinhas, coisas que vão te arrastar, coisas que vão te distrair. Por isso é o príncipe deste século. Mas vamos lá para a nossa palavra. Êxodo capítulo 12. Deixa aí, do versículo 5 até o versículo 14, aí do telão. O que é esse texto? Vou dar um spoiler. Esse texto aqui fala da preparação para uma jornada dos hebreus no deserto. Aqui Moisés está estabelecendo aquela noite que foi estabelecida a Páscoa. Ele mandou preparar algumas coisas: cordeiro, pão sem fermento, ervas amarga, o vinho. Mandou preparar, e ali eles deveriam se alimentar. E o principal daquele jantar era o cordeiro. Eles tinham que comer do cordeiro. O que simboliza? Simboliza que era uma preparação, um fortalecimento para uma jornada no deserto, porque eles sairiam dali, atravessariam o mar e iam passar pelo deserto. Precisavam estar alimentados, porque a caminhada era longa. O que significa para nós hoje?
hoje aponta a nossa jornada com Cristo. Precisamos nos alimentar do Cordeiro de Deus para uma jornada de vida, para uma jornada na terra, para uma jornada de fé, para uma jornada com Deus. Precisamos nos alimentar. E a Páscoa, a palavra Páscoa do hebraico é pesar, com H no final. E o que significa isso? Significa passar por cima. O que é Páscoa, pastor? A palavra, a etimologia da palavra: pesar, passar por cima. E o que significa isso? Passar por cima, saltar, poupar. Significa que naquela noite que eles comeriam dessa Páscoa, que eles se alimentariam de Cristo, naquela noite o anjo da morte viria. E naquela noite não haveria uma casa que não ia ter um morto, que alguém não ia morrer. E a palavra do Senhor diz que daquele sacrifício, aquele sangue, eles deveriam passar nas ombreiras das portas, dos batentes das portas, para que quando o anjo da morte passasse ali à meia-noite, a casa que tivesse a marca, a morte passaria por cima e não ia entrar naquela casa. Por isso Páscoa é passar por cima, saltar, poupar. Deus poupou a vida. Deus poupou a minha vida e a sua vida morrendo na cruz em nosso lugar. Porque a Bíblia diz que antes de Cristo em nossa vida éramos mortos. Mortos vivos andando pela terra. A morte já tinha nos alcançado. A morte já tinha nos alcançado pelo pecado de Adão lá no jardim. E no final de tudo, sem Cristo a morte já era certa. Então veio Jesus na cruz e nos colocou debaixo dele. Então a morte passou por cima. A morte eterna saltou. Deus poupou o seu povo. Deus poupou os seus filhos. Deus poupou a sua casa. Aleluia! Ele nos poupou. O Cordeiro então foi o alimento que o sustentou naqueles dias no deserto. E hoje, Cristo é o alimento que nos sustenta na jornada desses últimos dias. Cristo é quem nos sustenta na nossa trajetória. Amém? Nós vamos ver alguns pontos nesse texto. Alguns pontos relevantes para nosso crescimento, edificação e unção nesse dia. Primeira coisa que eu vejo aqui importante para nós, que esse cordeiro era um cordeiro sem defeito. E um cordeiro sem defeito significa um sacrifício de amor. Versículo 5 e versículo 6. Coloca lá, versículo 5 e 6 diz: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, sem mancha, sem defeito. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Todo ajuntamento sacrificará à tarde. Isso é importante. O que significa isso, pastor? Isso aconteceu de fato. Moisés estabelece isso por parte de Deus. Eles se preparam e toda a congregação, ou seja, todo o povo tinham que se juntar, eles se reuniram todos no mesmo lugar e fizeram um sacrifício que hora? À tarde. Isso aconteceu de fato quando Jesus Cristo esteve na terra e sentenciado, julgado e condenado à morte. Ele foi levado à cruz e a Bíblia vai dizer que houve trevas a hora nona quando ele morreu. A hora nona significa 15 horas, 3 horas da tarde. E quem estava ali? Toda a congregação de Israel. Todo o povo estava ali à tarde. Na mesma hora que Moisés sacrificou a antiga aliança, na mesma hora, no mesmo período da tarde, lá em Jerusalém, na sexta-feira da Páscoa, Jesus estava sendo crucificado e toda a congregação estava lá à tarde. O que é isso para mim e para você? Significa que todos nós
estávamos lá naquele mesmo horário à tarde, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Todos nós temos parte na sua morte, porque Ele morreu pelos pecados do mundo, e os meus e os teus estavam incluídos. Significa que nós somos indesculpáveis. Quem crucificou Jesus? Os judeus, os romanos. Não, além deles, eu e você, não vai escapar não. Os nossos pecados crucificaram a Jesus, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do século, antes que havia Adão e Eva. E se somos descendência de Adão, carregamos os mesmos pecados. Fizemos parte da crucificação. E da mesma forma que fizemos parte da crucificação, e Deus estabeleceu em Moisés um meio de curar, de purificar, de perdoar os pecados, nós também precisamos. Nós também dependemos. Nós também necessitamos. Aleluia! Os nossos pecados o crucificaram um inocente. Mesmo assim, Ele nos amou. Diga aleluia. Mesmo assim, Ele deu a sua vida por nós sem pedir nada em troca. Ele nos amou de forma incondicional. E hoje, sendo livres, somos devedores desse amor incondicional. Sendo livres, somos devedores desse amor. Minha pergunta para você essa noite é: como você tem retribuído esse amor real e vivo? Como você tem retribuído esse amor real e vivo que não veio para o irmão que está aí do seu lado, na sua direita ou na sua esquerda? Esse amor que morreu por você. Não é para o A nem para o B. Olha para dentro de si e saiba que Ele morreu na cruz por você. Os pecados eram teus, mas Ele passou por cima. Ele saltou. Ele te poupou. E mesmo sendo inimigo e pecador, Ele diz: eu te amo. Aleluia. Segundo ponto que eu vejo aqui, importante nesse texto: os batentes da vida, as ombreiras da vida. Olha que interessante, olha o versículo 7 e o versículo 12. Coloca o 7 depois do 12. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras. Ombreiras é batente das portas. Sabe, porta lá da sua casa tem um batente. 7. E tomarão do sangue e poloão entre as ambas as ombreiras e na verga, né? Ombreira em pé, verga em cima, nas casas em que o comerdes. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito essa noite. Ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aleluia! Olha que interessante, fala comigo. Ombreiras, batente. Eu defini isso aqui como batente da vida. Por quê? Por que batente da vida? Eu gosto de arqueologia. E eu gosto muito daquele teólogo Rodrigo Silva. Ele é teólogo, arqueólogo, um homem de Deus. Eu gosto dele, gosto. Inclusive ele tem um museu de arqueologia bíblica ali em Engenheiro Coelho, né? Perto de Campinas. Eu e o pastor já estivemos lá. Eu amo essas coisas de história. E eu estava ouvindo ele a respeito disso, ele mostrando arqueologicamente sobre as ombreiras. E é muito interessante isso. Segura sobre esse texto. O que ele diz? Nesse período que o povo de Deus estava lá do Egito, eles tinham se
sincretizado aos deuses do povo. O que é o sincretismo? É a mistura. Eles eram servos do Deus vivo, mas passaram muitos anos, 430 anos, no Egito, e os egípcios têm muitos deuses, principalmente animais. Quase todos os animais para os egípcios eram deuses. Aliás, das 10 pragas eram todos animais, e aqueles animais, insetos, simbolizavam deuses para os egípcios. Eles adoravam aquilo. Tanto que as pragas sobre aqueles deuses foi terrível para eles, porque eles estavam vendo o Deus deles não tendo poder sobre o Deus de Israel. Mas enfim, o que aconteceu? O povo de Deus ali, muitos anos, começou a se relacionar com os egípcios, casar, fazer família, terem família, e começou a misturar os seus deuses. E havia uma prática. Qual prática? Que nas ombreiras das portas, aí já começa a mistura, porque o povo de Deus sempre construiu e viveu em tendas. Lá no Egito eles começaram a ter casas, porque começou a misturar. E nas casas tinha as ombreiras, os batentes. E eles eram muito místicos. O que eles faziam? Eles esculpiam nas ombreiras todos os deuses. Nas ombreiras e nas vergas das portas, deuses, mas muitos, milhares. Esculturas assim pequenininhas, batia lá, esculpia, com a suposta proteção, porque eles tinham os deuses ali na porta da casa deles, então eles estavam o quê? Protegidos. Agora olha que interessante desse sincretismo aqui. Esses deuses tinham semelhanças de animais com facetas de gente. Agora é muito interessante quando Deus pega e fala para Moisés para pegar o sangue e passar nas ombreiras das portas. Significa que Deus estava implantando já de antemão ali juízo sobre todos aqueles deuses, declarando que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro derramado, era poderoso sobre todos aqueles deuses que estavam ali. Todos aqueles deuses que estavam ali, esculpidos, registrados, Deus estava mostrando, através do sangue, que ele era maior. Que o poder do sangue era maior do que todos aqueles deuses que estavam esculpidos ali na porta. Porque nenhum Deus pode suportar o poder do sangue de Jesus. Porque quando você é expulso no nome do poder do sangue de Jesus. Porque nenhum demônio suporta o sangue. O nome. Há poder no nome, há poder do sangue. Das ombreiras das portas. Aleluia! Ele é o poder sobre os demônios. Ele é o poder sobre os deuses humanos. Ali eram animais com face de gente. Hoje tem muitos deuses com face de gente, mas é um demônio por dentro. Que dominam, que escravizam, que abusam, que agridem. Monstros. Você vê as pessoas falando de um determinado ser humano desse, maldoso, cruel, e dizem assim: ele é um monstro, esse ser humano é um monstro. Mas não é maior do que o poder do sangue de Jesus. Poder do sangue de Jesus. E por que eu digo que esse é o batente da vida? As ombreiras da vida. Porque a minha pergunta para você é: como está o sangue de Jesus na porta da sua casa? Como está a consistência do sangue de Jesus no batente da entrada da sua casa física, da sua casa espiritual, da sua vida? Como está o sangue de Jesus nos batentes da sua vida? Porque quando tem sangue de Jesus nos batentes da sua vida, você coloca o demônio para fora. Você coloca o mal para fora.
ele vai ficar do lado de fora. Aleluia! Eu creio nisso. Como está o poder do sangue na entrada da sua vida? Como está o poder da vida de Cristo na entrada do seu coração? Na entrada da tua alma? Na entrada do seu sentimento, das suas emoções em relação a Deus, ao Espírito? Aleluia! Porque segundo João, na ilha de Pátimos, Cristo está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir, ele entra. Ceia com você e você com ele. Mas se o sangue dele não está no batente, é outro bicho que vai entrar. E ao invés de cear com você, vai arrancar o seu alimento, sua nutrição, sua força. Mas essa noite você veio aqui para não só se alimentar de Cristo, mas proteger as entradas da sua casa. Porque a Bíblia diz: abençoarei a tua entrada, a tua saída. Aleluia! Desde agora e para sempre. Aleluia! É Ele que abençoa. Terceiro ponto que eu acho interessante nesse texto: não se acomode na escravidão. Não se acomode na servidão. Vamos ler versículo 8 e 14. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, ou asmos, dependendo da tradução, com ervas amargas, ervas amargosas, a comerão. Versículo 14. E este dia vos será por memória e celebrá-los ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. O que é estatuto perpétuo? Perpétuo é para sempre. E estatuto? Uma lei, um documento. E Deus está deixando claro lá na antiga aliança: isso aqui é para sempre. Tem coisas que vai mudar na transição da aliança, mas tem coisas que vai ser para sempre. E essa é uma delas. Vocês vão celebrar para sempre. Essa Páscoa vos será para sempre. Sem contar que eles dizem que ali está descrito que aquele dia seria o primeiro dia do mês do ano. E ali era entre março e abril. Alguns escritores dizem que é exatamente no dia 14 de abril, porque diz que é no primeiro quarto dia do mês de Abib. Dia 14 de abril, dia da Páscoa, meu aniversário. Mas veja, tinha uma data, e era dali em diante para sempre. Significa, já ali ele estava determinando: antes de Cristo, depois de Cristo. Um marco, um divisor de águas. Vocês não serão mais os mesmos antes desse dia, depois desse dia. Mas eu acho algo interessante aqui. O que é o pães ázimos? Ázimos ou asmos com S? Porque significa que é o pão sem fermento. Temos aqui, ó, pão sem fermento. Porque o que era o fermento? Na teologia, fermento é o pecado. Eles tinham que apresentar um pão, uma vida sem pecado. Significa consciência de pureza. Diga comigo: consciência de pureza. E as ervas amargas que tinha que comer junto: pão sem fermento, sem pecado, e ervas amargas. Diga comigo: consciência da escravidão, consciência da servidão. Eles tinham que ter consciência. O que Deus estava querendo aqui corrigir, ajustar, o que Deus estava querendo aqui redimir neles, a consciência. Porque o que estava acontecendo? Eles estavam acostumados com a servidão. Eles estavam acostumados com a escravidão.
Eles estavam acostumados a serem presos e achavam estar livres. Precisava de uma mudança de consciência. Hoje, há muitos de nós acostumados com a servidão. Ainda hoje há muitos acostumados com a escravidão. Ainda hoje há muitos com a consciência de livre, mas está preso. Uma das cartas que João mandou para as igrejas, uma delas dizia: vocês pensam que estão vivos, mas estão mortos. E é interessante isso aqui, porque quem está acostumado com a servidão, quem está acostumado com a escravidão, se acomodou nela, o que acontece? Não desfruta da pureza que há em Cristo. E nem não desfrutando da pureza que há em Cristo, se acostumaram com o tudo pode. Quero ir, eu não vou. Hoje eu não vou na igreja, vou curtir um negócio. Aí domingo que vem eu vou na igreja. Hoje eu não tomo ceia, vou tomar um negocinho mais ardido ali. Aí no outro mês eu tomo ceia. Fevereiro tá aí, carnaval, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou Gabriela. Em março eu volto para a igreja. Está acostumado, se acomodou à servidão. Vai chegando novembro, dezembro, final do ano, virada de ano, foguete na praia, 7 ondinhas, vai sincretismo, vida com Cristo e pulando Iemanjá, e vai que vai. Consciência misturada, está na servidão, se acostumou, se acomodou, prefere a servidão do mundo que a liberdade que há em Cristo. Ainda dizem: eu não me sinto preso. Aliás, eu me sinto muito bem. Que negócio é esse que Jesus me libertou? Que negócio é esse que o Cordeiro me liberta? Que negócio é esse que eu preciso ser livre? Eu não me sinto preso. Eu não me sinto amarrado. Aliás, me sinto muito bem. Olha só. Porque este pensamento vem nas pessoas. Ser livre do quê? Ser livre para quê? A vida está boa. Tais pensamentos vêm daqueles que se acostumaram à servidão. Estão acomodados com a escravidão. O Egito se tornou um lugar bom. O Egito se tornou um lugar legal. O Egito se tornou um lugar tranquilo, onde posso misturar as coisas e está tudo bem. Talvez tais pessoas, pelas dificuldades e a luta que passam, até desejam um pouquinho menos de dor, mas não libertação. Desejam até um pouquinho menos de dor, tal área, assim, podia ser um pouquinho mais leve. Mas não preciso de libertação, não, estou ótimo, estou bem na fita. Tá bom, vamos lá. Em que os hebreus se acomodaram? Para poder entender, pastor. Se eu estou falando, não estou entendendo. Então vamos lá. No que os hebreus se acomodaram? Primeiro, o povo tinha filhos, mas não tinha o destino. O povo tinha gado, mas não tinha pasto. Aquele povo tinha casa, mas não tinha morada. Aquele povo tinha plantação, mas não tinha terra. Aquele povo tinha riqueza, mas não tinha prosperidade. Aquele povo tinha deuses, muitos deuses, mas não tinha Deus. Ok, pastor, então quais as prisões que enfrentamos hoje? Hoje? Talvez muitos tenham família, mas não tenham um lar. Talvez muitos
tem seguidores, mas não tem amigos. Talvez hoje muitos tenham horários, mas não tem tempo. Tem descanso, mas não tem paz. Talvez muitos tenham intenções, mas não tem realizações. Tem amor de verdade, mas não encontra fidelidade. Talvez muitos tenham generosidade, mas não tem reciprocidade. Tem deuses materiais, tem deuses financeiros, tem deuses espirituais, tem deuses psicológicos. Alguns são deuses de si mesmos. Deuses de si mesmos. Por quê? Porque estão presos no eu, no ego, no orgulho. É o seu próprio Deus. E o resultado de tudo isso é dor, é sequidão, é angústias, é medo. E a minha pergunta é: será mesmo que não precisamos de libertação? Será mesmo que não precisamos de livramento? Será mesmo que não precisamos de um cordeiro que passe por cima e nos poupe? Então qual é a solução, pastor? Como ser livre? Como posso viver essa liberdade então em Cristo? E a solução é uma experiência pessoal e real com o amor de Deus. É uma experiência pessoal e real com o amor de Deus. Eu quero dizer para você que esse amor está aqui nesse ambiente. Esse amor de Deus está aqui nesse lugar. Então você precisa conhecer. Você precisa conhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha, se a servidão não te incomoda, você não pode experimentar o livramento. Porque se a servidão não incomoda, significa que você sente que está tudo bem. Eu não preciso de livramento. Eu não preciso de Cristo, eu não preciso do Cordeiro. Está muito bem minha vida. Só que isso é um engano. Qual é o conselho? É o mesmo conselho de Moisés, versículo 14. Fala aí para mim. Versículo 14. E esse dia vos será por memória, celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, celebrá-lo-ei por estatuto perpétuo para sempre. O que Moisés estava dizendo? Que ao comerem as ervas amargas, o simbolismo das ervas amargas, a amargura era para lembrar do pecado, era para lembrar da servidão, era para lembrar da escravidão. Então todas as vezes, para sempre, que eles fossem comer, era para lembrar que foram livres, era para lembrar que o Senhor os livrou. Quando eles comessem e sentissem o gosto amargo, era para agradecer: obrigado, Senhor, que nos livrou da amargura, que nos livrou da servidão, que nos livrou da escravidão. E era para fazer isso sempre. Fomos livres. É interessante que foi a mesma recomendação que Jesus dá na última ceia. O que ele diz? Fazer isso em memória de mim. Fazer isso todas as vezes que comerem, em memória de mim. Diga assim: memória do Senhor. Nos lembraremos do teu amor, Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Sabe, no Egito, o cordeiro foi um símbolo de libertação. Hoje, o cordeiro da Páscoa, Cristo, é a realidade de amor e de livramento. No Egito, era um símbolo de libertação. Hoje, Cristo é a realidade do amor que nos libertou. Ele é a realidade. E em último lugar, eu quero falar do sangue. E eu defini aqui como o sangue mais cheio de amor da história. O sangue mais cheio de amor
de toda a história. Vamos ler o versículo 21, versículo 22. Aleluia. É o mesmo Êxodo, versículo 21, 22. Aí. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai a vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, diga comigo, isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é o isopo? Isopo era uma árvore, uma planta usada para propósitos medicinais. Mas o Moisés mandou usar aquele isopo. O que é o isopo? Deixa eu estragar aqui o negócio. Mas beleza. Como se fosse um mantinho de planta assim, ó. Quem lembra ano passado que a nossa avó tinha uma vassoura de varrer quintal que era de mato? Aqui no texto de Moisés era isso, era como se fosse aquilo lá, e era chamado de isopo. Então eles tinham que pegar, molhar no sangue aquele isopo e passar nas ombreiras. Passava nas ombreiras, espirrava assim, ali, aquele isopo. Por que isso é importante, pastor? Olha que interessante. Por que ele fala desse isopo? Essa aspersão que era feita, essa aspersão do sangue ali nas ombreiras, tinha um efeito libertador. Nós sabemos que o anjo da morte passou, e onde ele viu o sangue, passou por cima. Então tinha um efeito libertador, uma mudança de cenário. Eles tinham que ficar pro lado de dentro, porque quando eles saíssem, o cenário seria outro. Eles ficariam ali dentro como escravos, mas quando eles saíssem, saíam livres. Houve um efeito desse espargir do sangue, e o valor desse sangue hoje abre os nossos olhos para a verdade. O valor desse sangue hoje deve abrir os nossos olhos para a verdade, porque aquele sangue abriu os olhos deles, mudou o cenário deles e mudou a vida deles para sempre. Sabe, o poder desse sangue revela o propósito de Cristo em nossas vidas. O poder desse sangue revela por que o sangue desse cordeiro tinha que ser aspargido daquele jeito. E era interessante que na história dos hebreus, o isopo, ele se tornou cultura. Porque esse isopo, como está escrito, eles tinham que fazer isso para sempre. Estou estragando aqui, viu? Depois em casa você chega aqui. Ó. Depois que eles saíram, ficaram livres, Moisés disse que eles tinham que fazer sempre. Se tornou uma cultura. Todos os anos havia a festa da Páscoa, como há ainda hoje a festa da Páscoa, e todos os anos tinha esse momento que o sacerdote molhava o isopo no sangue. Só que agora ele fazia o quê? Ele aspergia assim, ó, o povo, aquela multidão de gente, ele dava umas espirradas. E as pessoas às quais recebia um respingo daquele sangue, você imagina, ia para casa feliz da vida, que tinha uma gotinha do sangue em si, uma gotinha daquela aspersão sobre si. E por que isso é importante, pastor? Eu acho tremendo, porque isso é histórico. As pessoas iam em Jerusalém à Páscoa todas as vezes, e havia um desejo de receber aquele respingo. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que isso aconteceu na semana que Jesus foi capturado, sentenciado, condenado à morte. E ele é obrigado a levar a cruz. Já havia sido sentenciado à morte de cruz, e ainda tinha que levar a própria cruz. Então ele está com a cruz sobre si, ele está indo. E está indo no caminho.
na via dolorosa, está indo, ele não está suportando mais, e é chibatada, é chicotada, e sangue para todo lado. Jesus está sofrendo a dor insuportável, o sangue está esvaindo para todo lado, seu rosto quase não se vê de tanto sangue, suas vestes, colocaram nele uma capa vermelha como de rei, e aquilo cola no seu corpo, de tanto sangue e ferida, e ele está sofrendo. Tem um momento que ele não está aguentando mais, é que a Bíblia diz que pegaram um certo homem chamado Simão Cirineu, e esse Simão Cirineu não era sobrenome, Cirineu era a cidade pela qual ele vinha. Ele estava em Jerusalém para a Páscoa, mas ele era de Cirene. Cirene era na costa norte da África. Logo, ele era um africano que foi parar ali pela festa da Páscoa, participar. E ele está ali, está vendo aquela coisa, e os soldados romanos pegam ele e obrigam ele a ajudar Jesus a carregar a cruz. E ele tem que fazer porque ele é obrigado, não é o que ele queria, ele era obrigado. E se ele não fizesse, levava também. E ele ajuda Jesus, então ele olha para Jesus e vê injustiça, sofrimento, dor, um inocente sofrendo. E ele ajuda Jesus. Seu coração está apertado, seu coração está sofrendo, seu coração está olhando aquilo, e em algum momento ele tenta até então mudar o quadro, tipo, deixa que eu levo. Pode deixar, Jesus, que agora eu levo. Mas se vocês sabem, os soldados não deixaram, espirraram Simão dali. Tudo acontece, Jesus é crucificado, morre, Simão Cirineu vai para casa. E aí eu fico pensando a cena. Ele está em casa e a esposa e os filhos vêm e falam assim: papai, você conseguiu um respingo do sangue do cordeiro? E ele olha para sua roupa toda ensanguentada e diz: eu consegui. Eu consegui um respingo do sangue de Jesus na minha vida. Eu consegui, agora eu sei quem é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não só consegui um respingo, eu consegui o sangue todo. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que a sua casa mudou, a sua vida mudou, a sua família mudou. Aleluia! A Bíblia fala quem é esse Simão. Marcos capítulo 15, 16 até o 21. Olha só quem é Simão. E os soldados levaram dentro da sala, que é a audiência, convocaram a corte, vestiram de púrpura, tecido a coroa de espinhos, e lhe puseram a cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. E feriram a cabeça com uma cana e cuspiram nele, postos de joelhos, e adoraram. E havendo escarnecido, deram-lhe púrpura, e vestiram suas próprias vestes, e lavaram por fora, a fim de crucificar. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo. Diga comigo: pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que o levasse a sua cruz. Até aqui. Quando você vai lendo as Escrituras, você vai descobrir que o apóstolo Paulo tinha 2 discípulos, e um deles era Alexandre e o outro era Rufo. E quer saber mais? Olha lá, veja esse versículo, Romanos capítulo 16, versículo 13. Romanos 16, 13. Paulo está saudando as pessoas. Quando ele está acabando a carta, ele diz: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que é minha também. A vida do Simão nunca mais foi a mesma depois do espargir daquele sangue. Ele chega em casa e fala: mulher, eu não consegui só um respingo, o sangue dele está sobre mim. A casa dele mudou, o casamento dele mudou, a família dele mudou. Os filhos vieram a ser discípulos de apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo,
Entende-se por essa narrativa. Alguns escritores dizem que o apóstolo Paulo, por vezes, foi pousar na casa de Simão, o Cirineu, com a sua esposa e com seus filhos. E a mãe desses meninos se tornou mãe de Paulo, porque ela era mais velha e cuidou de Paulo como se fosse filho. E Paulo tinha um carinho e um amor. Por quê? Porque quando o sangue de Jesus está sobre nós, somos uma família, somos irmãos, pai, mãe, irmãos e filhos, juntos pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia! O livramento e o amor que alcançamos na cruz tem continuidade na igreja. O amor que recebemos no individual, ele se manifesta no coletivo, quando estamos juntos como igreja, como irmão, irmã, pai, mãe. A melhor forma de retribuirmos esse amor é quando estamos em unidade de corpo, quando estamos juntos, quando manifestamos imagem e semelhança com tudo aquilo que vivemos e aprendemos do Senhor, quando temos a mesma língua, quando adoramos ao Senhor na mesma esfera, na mesma atmosfera, na mesma frequência de amor, de pureza, de santidade, com desejo de ver que Cristo seja visto e revelado através de nós. A esposa do Simão, os filhos de Simão não precisaram ver Jesus para acreditar, mas viram que a vida do pai mudou, mas viram sangue na vida dele. Quando há o sangue de Jesus na nossa vida, nossos parentes vão ver, nossa família vai ver, o pai vai ver, a mãe vai ver, os filhos vão ver, a esposa vai ver, o marido vai ver, a parentela vai ver que tem algo diferente. Eu imagino ele chegando em casa e os filhos, como sabiam que ele ia lá todo ano, estavam esperando pelo menos um respinguinho. Posso dizer uma coisa para você? A Bíblia vai dizer que Simão estava ali de passagem. Ele nem esperava que ia acontecer aqui. Eu não sei, talvez você está aqui nessa noite de passagem. Talvez você está nesses dias na igreja dizendo: estou de passagem, vamos ver até onde que dá. Estou indo lá, parece legal. Os irmãos são legais, vamos lá, vamos ver o que dá. Talvez na sua mente você está aqui de passagem. O desejo do Senhor é que esse sangue respingue em você. E se esse sangue respingar e tocar o teu coração, a sua vida cristã não é mais a mesma. Não é nem a sua vida de igreja, é a sua vida cristã. Porque os filhos de Simão Cirineu, nem sua esposa, perguntaram: então que igreja que você está indo agora, Simão? Não perguntaram: que sangue é esse que está na sua vida? Que sangue é esse que está respingado em você? Porque é esse que nós queremos. Ele diz: dessa vez, filhos, família, eu não vi lá um cordeiro sacrificado no altar, um carneirinho. Eu vi o Filho de Deus. O que espargiu em mim não foi o sangue de um animal, foi o sangue do Filho de Deus. Feche seus olhos essa noite. Aleluia. Aleluia. Imagem e semelhança começa pelo sangue. Porque o sangue é vida. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor veio para nos dar vida. E vida abundante. Não apenas um respingo, um pingo. Não, vida abundante. Ele se derramou por nós. A Bíblia diz que o seu sangue esvaiu de maneira que no seu corpo não tinha mais sangue. Ao furá-lo, os soldados, saiu do seu corpo água.
porque todo o seu sangue foi aspergido naqueles que haveriam de crer. Foi derramado por aqueles que haveriam de crer. E hoje é a Páscoa dos últimos dias. A Páscoa dos últimos dias não é uma celebração de festa humana, emocional, que toca os teus olhos, que toca as suas emoções. Ao ver uma cena, ao ver um homem pendurado numa cruz, um artista, é bonito, é marcante, mas a ideia da Páscoa dos últimos dias não é tocar as tuas emoções, senão tocar o teu espírito, para mudar a tua essência, para mudar a tua jornada, para mudar teus pensamentos, para mudar a tua consciência, para te livrar de uma consciência de escravidão, uma consciência de servidão, te livrar da acomodação. Não se acomode na servidão, no pecado, não se acomode na escravidão, não se acomode em pensar que tudo pode, que tudo está tudo bem, está tudo lícito, que nada faz mal. Não se acomode nessas coisas, mas busque a essência da unção, do Cordeiro, do Espírito, do sangue de Jesus, que purifica, que liberta, que transforma, que muda a trajetória, que muda a história, que marca os corações, que marca as vidas, que faz um marco especial de antes e depois. Aleluia!